Olá! Nessa nossa análise, vamos mergulhar num diagnóstico financeiro, um que seja prático e, o mais importante, totalmente sem julgamentos. Porque vamos combinar, antes de organizar qualquer coisa na vida, é fundamental saber qual é o ponto de partida, não é mesmo? O nosso objetivo hoje é exatamente esse: colocar a mão na massa para ligar de vez o GPS financeiro do lar e entender a situação real. Sabe aquela sensação que é super comum e dá uma angústia danada de olhar para o extrato e não fazer a menor ideia de para onde o dinheiro foi? Essa incerteza toda acaba gerando muita ansiedade, um aperto no peito. Mas olha, a boa notícia é que a clareza é sempre o primeiro passo para a liberdade. E é exatamente essa clareza que a gente vai buscar hoje. Essa é uma ideia simples, mas, nossa, muito poderosa. Ninguém começa uma viagem longa sem saber de onde está saindo, certo? Com as finanças é a mesmíssima coisa. É preciso definir o ponto de partida para aí sim conseguir traçar a rota até o destino desejado. E este diagnóstico, ele é esse ponto inicial. Olha que interessante, o rei mais sábio da história, Salomão, deixou este conselho. E a instrução é muito clara: conheça. Não é para supor, não é para achar, é para conhecer os fatos. Essa é a base de qualquer boa administração, uma forma de mordomia muito sábia. Ok, vamos trazer isso para os nossos dias. O que seria o nosso rebanho financeiro hoje? Bom, ele é composto por tudo aquilo que entra e tudo que sai. O salário, o aluguel, financiamentos, os gastos fixos, os variáveis. O princípio de conhecer cada detalhe não mudou nada, continua sendo vital. Tem uma pesquisa do Serasa que mostrou que mais de 70% dos brasileiros não sabem exatamente quanto gastam por mês. E geralmente as famílias se encaixam em um destes três perfis que estão na tela. Tem a família avestruz, que, como o nome diz, prefere não enxergar a realidade. Tem a família do susto, que vive apagando incêndios financeiros. E, por fim, a família mordomo, que é aquela que conhece o estado do seu rebanho e age com base nos fatos. E aqui, olha, está o ponto crucial de tudo. Mudar de um perfil para o outro não depende de quanto dinheiro entra. Depende da coragem de olhar para os números, de abrir o extrato, de somar as dívidas sem medo. É uma decisão, uma única decisão, que pode transformar completamente a jornada financeira. Pensa só, Noé recebeu uma tarefa gigantesca. Construiu uma arca imensa para um dilúvio que ninguém mais acreditava que ia chegar. Antes de pregar a primeira tábua sequer, ele precisava de um plano, um diagnóstico preciso do que seria necessário. Vamos dar uma olhada em como ele fez isso? O projeto da arca tinha medidas exatas. Para começar, o comprimento: 300 côvados. Isso dá mais ou menos 137 metros. Era um plano com especificações super claras, sabe? Sem nenhum espaço para improviso. Depois, a largura, 50 côvados, que é o equivalente a uns 23 metros. Cada detalhe foi calculado. Os compartimentos, as janelas, os 3 andares, existia um projeto, não era um palpite. E, por fim, a altura, 30 côvados, o que dá uns 14 metros. Ou seja, Noé não construiu a arca no susto. Ele tinha um diagnóstico, tinha um projeto e agiu com base nisso, enquanto todo mundo ao redor simplesmente ignorava os sinais. Este versículo ilustra o princípio de uma forma brilhante. Noé foi prudente. Ele viu o perigo que vinha lá na frente, fez o diagnóstico e agiu. Ele se preparou. Fazer um diagnóstico financeiro é exatamente isso. É ver os perigos potenciais e se preparar para proteger o futuro. Então, inspirados por essa história de Noé, vamos para a parte prática. Não é preciso construir um barco, claro, mas é preciso ter a mesma coragem para olhar a realidade financeira e começar a construir um plano de segurança. O processo é bem simples, de verdade, e pode levar menos de 10 minutos. Primeiro, toda a renda da família. Depois, os gastos que não mudam, como aluguel, mensalidades. Em seguida, os gastos que variam, tipo supermercado, lazer. E por último, a conta final, o que entrou menos o que saiu. Agora, o que é bem interessante aqui é como interpretar esse resultado. Se o saldo for negativo, isso acende um alerta de urgência. Se der 0 a 0, significa que a família vive no limite. E se for positivo, existe aí uma oportunidade. Em nenhum desses cenários há motivo para vergonha, apenas um chamado para ação. Jesus foi muito direto. Calcule antes de construir. É um princípio de pura sabedoria. O exercício que acabamos de propor é exatamente isso: sentar e calcular o custo do estilo de vida atual. Agora, com os números na mesa, é que se pode começar a construir de verdade. Só o fato de ter feito esse raio-x já coloca a pessoa num grupo muito seleto, que decidiu não mais ignorar a realidade
E isso, por si só, já é um avanço e tanto, uma grande vitória. Agora, o próximo passo é tentar entender para onde o dinheiro está escoando sem que a gente perceba. Essa é uma metáfora poderosa, né? Para aquelas pequenas despesas que muitas vezes passam batido, mas que quando a gente soma, elas estão sugando uma parte enorme dos recursos. São os vazamentos inconscientes que impedem o progresso financeiro. Vamos olhar para este caso real. Uma família descobriu um vazamento de R$ 860 por mês. É isso mesmo, R$ 860 indo embora todo mês sem nenhum planejamento. Esse dinheiro não estava indo para um sonho, para um objetivo, ele estava simplesmente desaparecendo. Então, o ponto crucial é este aqui. Gastar com delivery ou com assinaturas não é em si o problema. O problema é quando esse gasto é inconsciente. A boa mordomia transforma o desperdício em escolha. A pergunta muda de "eu posso gastar" para "eu escolho gastar com isso". E este provérbio vem para reforçar a importância do planejamento. A diligência, sabe, o ato de planejar e conhecer os detalhes leva à abundância. Já a pressa e a falta de atenção levam à pobreza. O diagnóstico que fizemos é o primeiro e talvez o mais importante passo da diligência. E para fechar, é muito importante guardar isso. Não há vergonha alguma em descobrir que as contas estão no vermelho. De verdade. A vergonha seria saber disso e não fazer nada. Noé não esperou a chuva começar para construir. Ele agiu antes. Este diagnóstico, então, é a primeira tábua da arca financeira. É o começo da construção, o começo da mudança.